Deus está morto, disse Nietzsche. No conhecimento popular, essa frase ficou bastante famosa dessa forma, como se Nietzsche tivesse matado Deus, ou, pelo menos, proposto que Deus devesse morrer, mas na verdade não tem nada a ver com isso. O que Nietzsche fez em 1882, no aforismo 125 da Gaia Ciência, foi constatar que Deus estava morto, que os deuses haviam morrido. E na verdade ele nem faz isso no sentido de uma proposição em que se possa dizer ele esteja contente com isso. O que ele faz, na verdade, é um diagnóstico de uma espécie nova de existência humana que independe de deuses. A partir dessa nova condição que se põe, que se força à vida humana de ter que existir sem divindades, como um diagnóstico de um momento da história, ali no finalzinho do século XIX, entrada do século XX. Então se trata de um diagnóstico, mas um diagnóstico do quê? O que aconteceu para que Deus estivesse morto? O que é isso que Nietzsche registra nessa passagem, quase como um conto, semelhante àquela de Diógenes, em que o homem sai com uma lanterna à luz do dia buscando um homem honesto e evidentemente não encontra? Na história de Nietzsche, ele narra uma historiazinha de um homem que sai com uma lanterna procurando Deus e não encontra. Isso nos força a questionar o que está por trás dessa condição. Primeiro, o diagnóstico, e aí a pergunta que eu faço aqui agora. O que a gente faz agora, a partir desse momento em que a gente conclui que Deus esteja morto? Se Deus está morto, o que resta? O que tem depois de Deus? Essa é a pergunta que eu trago. Nietzsche é um pensador, um personagem histórico muito mal compreendido, porque muitos dos textos que ele trouxe, os pensamentos que ele criou, são pensamentos extremamente novos, revolucionários para sua época. Por isso a gente fala sobre Nietzsche até hoje, pela importância dos testemunhos de um tempo que ele fez através da sua obra. Ele não simplesmente confabulou com pensadores anteriores ou mesmo criou alguma variação pequena daquilo que já existia antes. Ele, de fato, diagnosticou um momento, um espírito do tempo, um Zeitgeist, muito específico, do finalzinho do século XIX, em que uma mudança profunda acontecia, e uma mudança profunda como produto de um processo anterior chamado Iluminismo. E ele faz esse diagnóstico de que a forma pela qual a gente explica ou justifica as questões mais profundas da existência, a partir daquele momento passam a não depender mais da existência de nenhuma divindade, de nenhuma coisa metafísica que se possa conceber como uma divindade. Nietzsche não faz com isso o fim da metafísica, muito pelo contrário, ele é idealista, ele herda o idealismo de Schopenhauer, ele é uma espécie de platonista às avessas, porque ele faz duras críticas aos racionalistas, aos platonistas, ao idealismo platonista, de uma verdade para além da estese, para além da experiência direta da vida, mas ao mesmo tempo em que ele faz isso, ele instaura uma figura de um mundo iluminado pela razão, que é, de certa forma, segundo diversos críticos, também bastante semelhante a um idealismo platônico revisto. Então, uma outra forma de idealismo, o idealismo racional, um idealismo daquele indivíduo plenamente iluminado de suas capacidades e desgarrado das limitações da sua condição histórica. É isso que Nietzsche quer, que você torne-se a ti mesmo, significando que você encontre as potências que te movem, que estão lá por trás e que foram de alguma forma tolhidas pelas condições da vida que a gente se encontra. Você nasce em um momento histórico que segue regras específicas, regras políticas, leis, determinações de outras pessoas através das relações, e tudo isso te afasta daquele ser que você supostamente de fato é, o torna-te a ti mesmo. De Nietzsche significaria isso, essa iluminação introspectiva de dentro para fora, mas uma forma de idealismo essencialista no final, que segundo Nietzsche chegava ao seu limite de desenvolvimento naquele momento histórico, depois do Iluminismo, depois do esclarecimento, Aufklärung, que significa esclarecimento em alemão, que foi um período desde o século XVII, XVIII e até o século XIX, em que as ciências afloraram, em que se explicava as coisas através das ciências naturais, a biologia começa a nascer, as grandes descobertas do período colonialista lá do século XVI,
começam a vigorar agora como uma visão de um mundo abarcado completamente pela razão humana. Já não tem mais tantas obscuridades. E a falta dessas obscuridades para Nietzsche começa a significar, com essa profusão científica, o fim da necessidade de uma entidade divina para a explicação das coisas. Parecia naquele momento, isso é muito importante a gente entender, quando a gente analisa textos ou pensamentos filosóficos de outros tempos, a gente tem a tendência a observar, ler um texto desse como se a gente estivesse olhando daqui para lá. E a gente não pode ter esse olhar retrospectivo, a gente precisa imergir no texto e tentar chegar na episteme daquele momento em que o texto foi escrito. É só assim que um texto faz sentido, como uma janela histórica. E se a gente entra nesse texto nietzschiano e trafega para o final do século XVIII, a gente vai encontrar um mundo em que existia uma predisposição geral ali na Europa de crer que a razão técnica humana havia abarcado todas as possibilidades e que o ser humano tinha plena maestria sobre a natureza, sobre os mistérios da natureza. Era muito comum o tema do ateísmo naquele contexto, e é o que Nietzsche faz na sua obra, o registro final de um espírito desse tempo, daquele momento histórico. Vale o exemplo das grandes feiras universais, como a Feira de Paris de 1889. Então, Nietzsche escreve A Gaia Ciência, publica em 1882. Em 1889 acontece a Grande Feira de Paris, onde eles constroem inclusive a Torre Eiffel, e ela foi uma ode à construção humana, ao cálculo, ao uso do metal, que trata bastante disso, nas passagens Walter Benjamin, sobre esse abarcamento da racionalidade sobre a natureza. Parecia muito claro para quem estava naquele contexto, com essas transformações tão violentamente aceleradas pelo industrialismo, a produção de milhões de peças com precisão que se encaixavam. Parecia que era infinita a possibilidade da humanidade transformar o mundo e compreender, comer o universo com a sua mente. Então é nesse vento violento daquele momento histórico que Nietzsche diz: Deus está morto. Mas ele não diz isso necessariamente como uma imposição, uma projeção, porque isso não é um projeto de Nietzsche, isso é uma constatação. Ele faz essa constatação de uma forma metafórica, no aforisma 125, dizendo, e se chama o homem louco, dizendo que sai um homem à rua buscando Deus, procurando Deus com uma lanterna na mão, exatamente como Diógenes havia citado, de um homem que saiu na rua com uma lanterna na mão buscando um homem honesto e não encontrou. É o percurso de um homem que buscava desesperadamente por Deus, e ele começa a ver na constituição das coisas que nos rodeiam, na forma como as novas construções são feitas, na forma como os jornais dão notícias do outro lado do mundo, como os telégrafos começam a se espalhar, como a gente começa a se educar sobre a dimensão real do universo e as suas possibilidades, que Deus não existe mais. Curiosamente, existe um aforismo ainda anterior, nesse mesmo livro, o Gaia Ciência, mas existe um anterior, e eu tenho ele aqui, que diz o seguinte: o 108 ele já havia pronunciado, chamado Novas Lutas. Ele diz: depois que Buda morreu, sua sombra ainda foi mostrada numa caverna durante séculos. Uma sombra imensa e terrível. Deus está morto, ele já diz. Então, no aforisma 108. Mas tal como são os homens, durante séculos ainda haverá cavernas em que sua sombra será mostrada. Ele diz: quanto a nós teremos que vencer também a sua sombra. Então ele diz que as grandes mitologias da mitopoética cristã, que compunham uma moralidade cristã sobre as coisas do mundo e a sua lógica, já estavam em ruínas. Entretanto, as suas sombras ainda permaneceriam, porque as ruínas ainda projetam sombras, e até mesmo contra essas sombras nós deveríamos nos mover. E depois ele faz esse aforisma no 125, contando essa história do homem louco, e que chega à conclusão de que Deus não existe mais. Ele diz naquele momento que Deus já não existia há um bom tempo, de forma que os templos cristãos continuavam a funcionar, mas as pessoas que iam a esses templos não sabiam elas próprias que elas frequentavam túmulos. Nietzsche tem uma linguagem fascinante, né? Ele é, como se dizia
a filosofia a marteladas. Isso que ele está fazendo é inaugurando um novo tipo de niilismo. Porque Nietzsche foi muito perspicaz em notar que, na verdade, a humanidade nunca saiu do niilismo. Na verdade, desde que começou o cristianismo, nós embarcamos em um niilismo e antes disso nós tínhamos uma outra condição de vida. Segundo ele, os helenos da Grécia clássica viviam numa condição hedonista positiva de apropriação do corpo e dos sentidos, como forma de tornar isso a significação mais profunda da vida, né? E a gente iluminava, coloria as coisas com deuses. Os deuses não eram limitações ou determinações morais, o que não é necessariamente uma verdade. A gente vê em textos clássicos, como os Trabalhos e os Dias, de Hesíodo, que é um texto muito antigo e que ele já tinha função moralizante. Mas enfim, retornando aí e essa é uma crítica comum a Nietzsche, também na sua leitura sobre a literatura helênica. Mas desde que entra o cristianismo, é instaurado um tipo de um niilismo, que é o conhecimento do fim, o saber que vamos ao nada, que desapareceremos, que morreremos, a consciência da morte. Talvez, provavelmente, a coisa mais importante que existe, da consciência, do acidente da consciência humana, como um animal que tem consciência disso. O que ele diz é que o cristianismo instaura no espírito humano uma sensação de que a partir dessa constatação do nihil ex nihilo, do nada ao nada, de que surgimos do nada, vivemos por um tempo e retornaremos ao nada, a metáfora cristã dessa existência coloca Deus no começo e no fim. E isso está aqui como um hiato, e esse hiato que liga duas condições da inexistência, que são a eternidade, que são perfeitas, esse hiato quebra a perfeição. A sua vida passa a significar um erro, ela é como se fosse um erro, um apêndice de um eterno perfeito, do nada ao nada. Porque você existir quebra uma ordem, uma harmonia universal. Que é curioso, eu faço parênteses aqui, como essa existência material prerroga uma mudança no status da eternidade, porque você passa a existir. E na teologia cristã, o que você faz aqui é passível de punição na eternidade. E é muito estranho isso. Quando você tira a vida desse contexto, você conecta ao nada, é como se você existisse anteriormente de forma livre, perfeita e harmônica, e depois você passasse a existir eternamente de forma a ser julgado por penitências de coisas que você fez em um hiato. Mas enfim, fecha o parênteses. Esse niilismo negativo cristão tinha a ideia de achatar as possibilidades da ação humana dentro do período da sua existência aqui, da sua existência consciente, nessa terra carnal aqui. Eu posso tocar, posso fazer coisas, ter prazeres, e eu achato esses prazeres para que eles se adequem à harmonia do nada. Por isso, a ascese cristã, a falta dos sentidos, a crença de que você deve se afastar dos sentidos que te imputam sensações, desejos, ambições que te afastam daquilo que é verdadeiramente puro. Inclusive isso aparece desde Agostinho no seu Livre-Arbítrio, é um livro de Agostinho, do século IV. Ele diz que a única razão para que você possa errar é o seu livre-arbítrio, que só acontece enquanto você existe. Então, a chance de erro só existe aqui. Essa chance de erro é naturalmente conectada à sua liberdade. Então, tema a sua liberdade. Isso retorna em Pascal, quando você vai no Pensamentos de Pascal. O que ele diz é que a alma embarca no corpo físico por um período em que esse corpo físico existe. E essa alma pode ser profanada pelas vontades do corpo físico. Então você deve se manter consciente de que existem duas dimensões que por um período são unidas, que permanecem existentes de forma unida por um período, que é a sua vida, e que durante esse período as vontades do corpo, da dimensão do corpo, podem profanar as vontades da dimensão da alma. Isso aparece em Pascal dessa forma. O que Nietzsche faz com isso, então? Ele propõe um niilismo positivo. Ele diz que essa crença nihilista negativa, da ascese, do afastamento dos sentimentos, é extremamente negativa e já está em ruínas. A gente precisaria aprender a diagnosticar que já está em ruínas e se reconstruir, construir o ser humano do futuro pós-Deus,
a partir dessa constatação que ele faz. Quando diz que Deus está morto, nós o matamos. A pergunta que eu faço é o que faremos agora que constatamos isso. Ele propõe assim um niilismo positivo, que seria o resgate dessa concepção de que de fato do nada ao nada continua como uma condição existencial profunda. A gente não consegue negar isso. Não negaremos, não escaparemos, e parece que quanto mais luz racional a gente joga sobre isso, pior fica. O que ele faz é tentar construir esse niilismo positivo de uma ode à vida através da estética, de uma estética elevada, e aí começam os erros, mas a ideia, a base disso é muito poderosa, de uma estética elevada, de uma vida como arte, uma suposta pura representação das vontades verdadeiramente humanas que não negam e que jamais se oporiam à junção entre o que é racional e o que é material, entre a sua razão e seu corpo, que existe uma beleza específica dessa estética nietzschiana da junção dos prazeres mais diretamente físicos, humanos, sexuais, musicais, artísticos, estéticos, estésicos e da razão. Por isso que ele une Apolo e Dionísio. Apolo, o deus da razão, da beleza, de uma beleza racional, estrategicamente bem montada. Apolo é o sol, a luz, a iluminação, as linhas retas, a retidão, a certeza, a determinação moral, autoimposta, criada, autoafirmada. E Dionísio é o deus da noite, dos gregos passa para os romanos como Baco, o deus do vinho e das festas, que é o prazer carnal, o prazer do corpo, os prazeres de quando a carne encontra a terra, de quando a carne encontra a carne. É a junção dessas duas dimensões completamente opostas que ele diagnostica ser a tragédia grega. A tragédia não significava algo ruim, mas a junção perfeitamente equilibrada dessas duas dimensões. E é isso que ele fala para a gente resgatar. Através de um niilismo positivo, então ele diagnostica o niilismo negativo cristão, o fim dele, desmonte desse universo imaginário rígido e negativo cristão, e então, através da razão, a construção de um novo tipo de homem, de um novo tipo de ser humano, que ele supõe ser perfeitamente livre e autodeterminado. E no seu idealismo compõe essa condição de degustação estética da vida, que é, em base, muito interessante. Mas aí, se a gente vive cercado por deuses fósseis, como diria Michel Onfray, o que resta? Quando a gente aceita a morte de uma origem metafísica, ou de alguma forma transcendente da moral, da ética, resta a nós humanos termos que assumir a consequência disso como responsabilização dos nossos próprios atos. Então, a primeira questão relacionada à morte de Deus, como a morte de qualquer divindade, é o abandono de uma origem terceirizada das responsabilidades. A partir de então, nós embarcamos naquela condição existencial que o existencialismo também diagnosticou mais tarde. Inclusive, o próprio Søren Kierkegaard já havia levantado essa questão no século XIX, mas enfim, retorna no século XX com Sartre e com Heidegger, e depois com Sartre, e depois com Camus, a responsabilidade da liberdade. O fato de que o ser humano, jogado às traças, largado no universo sem nenhum tipo de conexão mais profunda e significativa, depois de todas as feridas narcísicas que recebemos, de Copérnico, de Darwin, de Freud, nós assumimos todas as responsabilidades de tudo que der errado daqui para frente. Não existe mais nenhum tipo de justificação metafísica sobre quando as coisas dão errado. Existe ainda mais uma questão muito importante que eu levanto aqui. Quando a gente abandona os deuses, como diria Jean Genet, não existe espaço vazio na mente humana, e o nada é uma categoria mental. O nada é uma categoria. Há coisa no nada. Quando a gente abandona os deuses, o que entra no lugar? Substituímos uma estrutura por qual outra estrutura de justificação das coisas que nós fazemos? A pergunta é: o trono de Deus ficará vazio por pouco tempo? O que toma o seu lugar? Comenta aí embaixo o que você acha. A gente não estaria trocando, como diria George Agamben, as divindades metafísicas como coletividade por divindades não metafísicas, mas ainda assim divindades como o dinheiro, como o progresso
e outras crenças que a gente assume e determinam fundamentalmente a nossa vida do momento em que a gente acorda até o momento em que a gente vai dormir, como deuses faziam. Só que agora deuses destituídos de salvação. Deuses que não te dão nenhum tipo de troca, não existe escambo. Deuses aos quais nos ajoelhamos sem promessa de um paraíso. O que a gente tem depois que os deuses morrem? Eu diria mais, eu diria que não ousamos ficar um segundo sequer na história humana sem deuses. Bom, por hoje é isso, espero que você tenha gostado. Não esquece de seguir, dê like no vídeo, isso ajuda bastante o canal. Compartilha com quem você achar que vai gostar desse vídeo. E até a próxima.